coração. E às vezes nós resistimos do chamado de Deus, sabe, irmãos? Às vezes nós pensamos, mas eu não sou capaz, eu não posso, não é para mim, né? Vou esperar que outro se levante, que outro pegue. Mas às vezes é Deus que quer levantar você para aquela obra, né? Às vezes Deus tem um propósito, é conosco, é com você, é comigo. E nós nunca devemos entrar em nenhum ministério, em nada, irmãos. Nunca devemos fazer nada para o Senhor achando que nós somos capazes daquilo que estamos fazendo. Quando você achar que você não é capaz, é aí que você tem que ir, irmãos, porque a glória será dele, porque é o Senhor quem nos capacita, amém? Aleluia! E assim, eu louvo a Deus porque em pouco tempo nós conseguimos fazer esse congresso, né? Quero agradecer aí as meninas que estiveram comigo, a Yara, a Raquel, a irmã Marita, que sempre deu um apoio, uma força, minha mãe também corre atrás de tudo. E muitas outras pessoas que ficam aí por trás. Irmã Benedita, nossa, não deu nem palavras para agradecer. Irmãos, estão vendo essa declaração, coisa mais linda do mundo? Né? Não ficou linda a nossa igreja? Amém? Posso ouvir glória a Deus? Irmãos, pensa, não só olha para trás, para aquelas mãozinhas lá, porque que lá é obra, irmãos, que lá é um negócio lá, é mistério lá. Irmãos, pensa recortando aquelas voltinhas daquelas mãozinhas na mão, irmãos. Pois essa mulher recortou ela e o namorado dela, até 3 horas da manhã, não foi? Irmãos, eu conversava com ela no Zap, era 2h30 da manhã, ela me mandando imagem. Aqui, estou terminando isso, estou passando para aquilo, estou fazendo isso, seu Jesus amado. Que dom, né, irmãos? Isso é coisa de Deus, é Deus quem nos capacita a cada dia. E ficou lindo demais para a glória de Deus, amém? Então que o Senhor possa te usar cada dia mais, te levantar cada dia mais, que o Senhor possa levantar novas pessoas aí, novas vidas para estar investindo na obra de Deus, porque, irmãos, é algo poderoso quando você trabalha, você investe na obra do Senhor, o Senhor ele é contigo, amém? Aleluia! Eu queria pedir às crianças que agora prestassem atenção, amém? Eu sei que elas estão um pouco agitadas hoje, né? Mas vamos prestar atenção agora, que é um momento especial agora. Eu não vou me demorar, eu prometo, amém? Aleluia, mas eu gostaria que você prestasse atenção nessa noite que o Senhor vai falar contigo, amém? Aleluia, eu quero que você nessa noite preste bastante atenção, coloque a mão no teu coração, no nome de Jesus. Tivemos muitas oportunidades, louvores, né? E chegamos no momento de nos alimentarmos. Então eu gostaria que as crianças ficassem em silêncio. Amém, crianças? Glória a Deus. E você coloca a mão no seu coração, as crianças também, feche seus olhos. Aleluia, Senhor meu Deus, Pai querido, Deus amado. Pai amado, em nome de Jesus, tira toda inquietação agora, Senhor. Pai amado, tira toda aflição, toda angústia da alma, Senhor, toda preocupação no dia de amanhã. Senhor, em nome de Jesus, tira toda a confusão da mente, Senhor. Oh, meu Deus querido, aquieta agora a nossa alma para ouvir a tua voz, Senhor. Pai amado, abre o nosso coração neste momento. Oh, Espírito Santo, nos deixa sensíveis a ouvir agora a tua voz, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por esta igreja neste momento, Senhor. Que o teu Espírito venha passar aqui neste lugar e venha fazer o teu querer, a tua vontade, o teu agir, o teu mover, Senhor. Pai amado, nós nada somos sem ti, Senhor. E eu sei que o Senhor quem trouxe cada vida neste lugar, nesta noite. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada um que entrou aqui neste lugar, Pai. Então fala com a tua igreja, Pai. Então vá de encontro a cada coração, a cada vida, Senhor. Oh, meu Deus querido, faz a tua vontade, cria a paz nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, e que nós venhamos estar sensíveis ao teu toque, Senhor. Pai amado, tira toda a incredulidade. Senhor da glória, tira toda a inquietação. Pai amado, tira toda a perturbação, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Nos deixa atentos, Senhor. Oh, meu Deus querido, ao teu toque, ao teu sentir, ao teu agir, Senhor. Faça a tua vontade no nosso meio. No nome de Jesus, e a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra a tua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18, amém?
1, versículo 18. Aleluia, glória a Deus. Último dia do Congresso de Crianças, amém? Que honra estar aqui participando desse dia, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Somos privilegiados por essa presença, por esse dia, por este lugar, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quantos acharam de um amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando eu pensei ou marquei na data de fazer esse congresso, o Senhor já tinha falado no meu coração esse tema. E assim, algumas pessoas eu falei o tema, sabe? Alguém até me falou: nossa, mas não é um tema forte para criança? Mas não é muito um tema de criança. Eu perguntei: mas o que é um tema de criança? Irmãos, nós temos na nossa mente que criança tem um entendimento pequeno, que criança não está preparada para saber de coisas profundas da Bíblia, da palavra de Deus. Às vezes a gente pensa: o tema é Jesus é herói, Jesus é doce, sei lá, essas coisinhas bem pequenininhas, assim, de criança, bem infantilizadas, irmãos. Pois eu quero dizer algo para vocês. No primeiro dia que eu fui para a salinha, infelizmente a gente não está podendo ir muito, são poucas as reuniões que eu tenho com elas ali, porque nós temos que terminar lá. Mas no dia que eu fui, e eu fui ministrar esse tema, porque eu já estou trabalhando com elas já há algum tempo a respeito desse tema, a respeito do que Jesus fez por nós, a respeito do que o Senhor, qual o propósito de Deus em ter enviado Jesus. E o primeiro dia, irmãos, que lá na salinha, improvisada, uma peça de teatro que eu fiz com elas mesmas, eu simbolizei ali uma pessoa, sendo ela muito devedora, sendo ela muito pecadora, simbolizei uma pecinha de teatro ali, Deus tendo amado muito aquela pessoa, enviado o Filho dele, Jesus, para pagar o preço, a dívida que aquela pessoa tinha feito. Coisinha simples, mas irmãos, foi algo assim tão surpreendente, porque os olhinhos delas brilharam, e elas logo de cara entenderam aquela mensagem, porque eu expliquei: olha, todos pecaram, porque Adão era o nosso primeiro representante. Quando Adão pecou, toda a humanidade pecou, porque ele representava a humanidade. E isso é bíblico, irmãos, e nós temos ensinado isso nos cultos de ensino. E aí eu fui explicando que por causa do pecado do Adão, todos nós fomos feitos pecadores. E o nosso pecado causou uma transgressão muito grande, causou uma dívida impagável que o homem não conseguia pagar. E é assim, irmãos, a lei ela veio para revelar o nosso pecado. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a lei ela mostra o nosso pecado, mas ela não tem poder para nos transformar, ela não tem poder para perdoar o nosso pecado. E então o homem ele nunca conseguia cumprir toda a lei, ele não conseguia obedecer, porque a natureza dele estava em Adão, que é a natureza pecaminosa. Então era como se Deus estivesse mandando um cachorro guiar. É impossível, não acontece, é contra a natureza dele. Assim era o homem tentando obedecer a Deus. Quantos estão entendendo? Amém? Irmãos, era contra a nossa natureza obedecer. E aí, Deus ele traz a lei justamente para isso, para mostrar o nosso pecado. Mas aí, o que acontece? O Senhor nos amou tanto que Ele não queria que nós ficássemos
que se com Ele morremos, com Ele também nós viveremos, e nós ressuscitamos com Ele, nós também ressuscitamos com Cristo e nos tornamos uma nova criatura. Agora a palavra do Senhor diz que Deus imprime em nós as leis dele. Aleluia. Porque agora, irmãos, fica fácil obedecer ao Senhor, sabe por quê? Porque agora nós temos a natureza de Cristo. Porque agora a natureza de Cristo é a nossa natureza, é a natureza de Deus. Porque o Senhor agora imprimiu as suas leis dentro de nós. Porque agora é fácil obedecer, porque é algo natural, é algo que está dentro de nós. Porque agora a Bíblia diz, irmãos, que assim como Jesus é, nós também somos. Aleluia. E tudo que Ele é, nós também somos. Houve uma troca no Calvário. Jesus, Ele pega tudo que é nosso e leva com Ele na cruz. E Ele nos dá tudo que é dele. Ele nos dá a sua saúde, a sua justiça. Ele nos dá, irmãos, aleluia, a justificação através do sangue dele. Porque a Bíblia diz assim: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou, aleluia, do castigo do pecado. Romanos 3, 22, amém? Aleluia, irmãos. Então nós nascemos a nova natureza em Cristo. Aleluia. E quando eu digo que o preço já foi pago, é porque a dívida nossa é impossível de você pagar. O teu pecado é impossível de você pagar. Aleluia. É impossível de você cumprir 612 mandamentos. Qual era no Antigo Testamento? Mas o Senhor veio e cumpriu por você. O Senhor veio e pagou por você. O Senhor veio e morreu no teu lugar, porque a sentença para nós era a morte. Mas o próprio Jesus morreu no nosso lugar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e é pela fé que nós somos justificados. Aleluia. E quando eu digo isso, quando eu falo isso para as crianças, os olhos dela brilham e ela pega aquela palavra e crê e guarda no coração dela e vai embora feliz da vida, irmãos. Só que quando eu prego isso e eu digo isso, talvez aqui para você, você olha para mim e você fala: será? Mas está muito fácil. Mas eu não aprendi assim. Mas, irmãos, o homem sempre quer ele mesmo dar seu jeito para conseguir as coisas. O homem está sempre buscando pela sua própria força alcançar um benefício para si próprio. O homem quer sempre pagar a dívida que já foi paga. O homem quer sempre buscar pelas suas próprias forças, suas próprias obras. É assim, a gente não aceita que nós recebemos um salário sem ter trabalhado, porque isso é a graça. É um favor imerecido. É algo que nós não merecemos, mas que nós recebemos. E quando a Bíblia diz, quando Jesus diz que nós temos que ser semelhantes às criancinhas, sabe por quê, irmãos? Porque elas são inocentes e na sua inocência elas ouvem aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo dito, e elas creem com a maior facilidade. Não tem porquês, não tem será, não tem dúvida, não tem, mas eu não sei se é, irmãos, não tem nada disso. E às vezes nos falta isso. Falta esse brilho no nosso olho quando nós ouvimos a palavra. Quando a palavra diz que nós temos sido justificados pela fé, que nós temos paz com Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos que receber essa palavra como uma criança na sua inocência. Receber com a mesma pureza e dizer: Pai, eu creio, eu aceito essa palavra. Porque às vezes, irmãos, nos tornamos tão incrédulos dentro da própria igreja. A gente quer achar explicação para tudo. A gente quer tudo que tem uma prova científica. A gente quer achar razão nas coisas de Deus. A gente quer achar tudo uma resposta lógica. E o Senhor está dizendo: não tem lógica nas minhas coisas. Não tem lógica na palavra. Não tem lógica no milagre. Não tem lógica na obra da redenção. É tudo por amor, irmãos. É algo que é inexplicável. A própria palavra que está dizendo. Porque a palavra da cruz, ela é loucura, irmãos. É loucura. Eu dizer para você que você não precisa
precisa crer, você só precisa pegar essa palavra, gravar ela no teu coração e dizer: eu creio com toda a minha alma. É só isso que você tem que fazer. Por isso que aqui está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que é loucura. Isso é loucura, irmãos, dizer que o preço já foi pago, mas está na Bíblia. Não é algo que eu estou dizendo, irmãos. O apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos, não era por pura maldade, não era porque ele era sanguinário por ele mesmo, não. Ele defendia aquilo que ele acreditava. Ele acreditava que ele estava ali defendendo os valores cristãos, os valores do que ele tinha aprendido. E infelizmente, irmãos, e eu falo por mim, às vezes nós aprendemos de uma forma errada. Às vezes nós aprendemos que não é dessa forma. Tem muitas pessoas, irmãos, e o diabo tem cegado o nosso entendimento. Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Irmãos, às vezes a gente fica cético em algo que o Senhor está querendo colocar no nosso coração, uma incredulidade que é o próprio diabo que coloca na nossa vida, porque nós não cremos. Porque quando se fala a salvação é de graça, irmãos, foi proposital que cada criança subiu aqui desde sexta-feira, sábado e domingo, e falou o versículo Efésios 2:8, e foi algo tão impressionante que eu ensinei 2 vezes. A Elisa, eu acho que veio só uma vez, e elas gravaram aquilo na mente delas. E elas tinham, deixa eu falar o Efésios 2:8. E todas queriam recitar, porque elas gravaram, irmãos. E eu fico imaginando: Senhor, nós temos que ser como essas crianças, gravar a tua palavra no nosso coração, como diz Davi, né? Senhor, guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. É assim que Davi fala. Irmãos, nós temos que ser assim, gravar essa palavra. E o que Efésios 2:8 diz? Se eu perguntar, elas vão saber, amém? Vamos ver? Cadê as crianças? Amém, crianças? Vamos falar o versículo? No 3, 1, 2, 3. Amém. E aí, irmãos, nós, na nossa sabedoria, né? Na nossa intelectualidade, nós queremos achar explicação em tudo. Ah, mas a salvação é de graça. Não, eu preciso fazer as obras para me alcançar. Eu preciso trabalhar e me esforçar para me alcançar. Irmãos, não sou eu que estou dizendo. Pode abrir aí a sua Bíblia, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Por que é mediante a fé, irmãos? Porque se você não tiver fé para crer que Jesus morreu no seu lugar para pagar um preço que era teu, para pagar uma dívida que era tua, porque ele em tudo era perfeito, em tudo era obediente, não tinha pecado nele, mas ele se entregou por você, porque ele foi o nosso último representante. Por isso, tudo que ele é, nós somos. Tudo que diz respeito a ele, diz respeito a nós, porque nós estamos nele. Aleluias! A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, irmãos, tudo que é dele é teu. Aleluias! E a palavra diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não provém de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, irmãos, a Bíblia está dizendo, é clara. Não vem de obras. Por que não vem de obras? Para que ninguém se glorie. Imagine você comigo, irmãos. Está lá o Joãozinho e o Joaquim. Imagine se na Bíblia não tivesse escrito isso, e a salvação também fosse por obras, como é pregado em muitos lugares. Lembra que eu falei do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo perseguia porque ele estava cego no seu entendimento, porque ele acreditava que o que ele tinha aprendido era o certo. Só que aí as escamas dos olhos dele caíram. Quando caiu, irmãos? Quando caem as escamas dos nossos olhos? Sabe quando? Quando temos um encontro verdadeiro com o Senhor. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor, as escamas dos olhos dele caíram.
Aleluia, seja como uma criança. Aleluia, não questione, mas peça a revelação do Espírito Santo, porque as escamas dos teus olhos vão cair. Aleluia, e aí, imagine você, se a salvação também fosse por obras, como é pregado em muito lugar, né? Muitas pessoas, e eu não estou aqui apontando e nem condenando não, eu estou dizendo o que eu também um dia aprendi, um dia também pequei, porque um dia também estava na lei. Eu vou te dizer uma coisa, quem está na lei só fere, e um dia também eu feri, irmãos. Um dia também eu subi no altar para apontar, para ferir, para falar, se você não vigiar, você vai para o inferno. Aleluia, e hoje eu olho para o Senhor e falo, Senhor, quanta ignorância. Senhor, que cegueira espiritual eu estava, mas eu dou graças a Deus porque essas escamas caíram. Aleluia, porque eu tive um encontro com o Senhor e Ele me revelou através do Espírito a tua palavra. Aleluia, imagine, irmãos, se um dia a gente estivesse salvo e aí no outro dia você brigou com seu marido e você perdeu a salvação. Imagina que confusão, que vida triste seria. Imagine, irmãos, você todo dia nessa angústia, nessa aflição, sem saber da sua salvação. Aleluia. Então, pensa, João está aqui e ele foi salvo pela graça. E o Joaquim foi salvo pelas obras. Fez obras, subiu no monte, veio na igreja, limpou a igreja, fez evangelismo, fez um monte de coisa. E então ele foi salvo ali pelas obras. Tinha os dois no céu. E aí pensa você, imagina você comigo, Joaquim chegando para o Joãozinho. Joaquim foi salvo como? Joãozinho, pela graça. Fui salvo pelas obras. Fui salvo pelas obras. Fiz um monte de obras. Na minha igreja era o melhor. Evangelismo não faltava um. E monte, ixa, todo domingo. Foi salvo pela graça, né? Favor imerecido, né? Pois é, eu não. Eu fui salvo pelas obras. Irmãos, imagina, né? Que glória Jesus tem nisso, irmãos. Cadê a glória de Jesus? Cadê o sacrifício? Para que Jesus morreu? Sim, para que Jesus pagou um preço alto? Se eu mesmo ia correr atrás da minha salvação, se eu mesmo ia correr atrás da minha santificação, se eu mesmo ia correr atrás da minha bênção, se eu com a minha força, meu braço, eu posso fazer tudo, para quê? Jesus não poderia continuar lá no céu e Deus falar somente assim, continua, que é isso mesmo, viu gente? Continua na lei de Moisés, continua tudo aí, porque não tem nova aliança, continua na antiga, que é isso. Pronto, irmãos. Não precisava Jesus ter descido do céu, ter se despido da sua glória, ter descido, andado na terra, nos ensinado o caminho. Não precisava Jesus ter sido entregue como um cordeiro mudo e ter ido ao matadouro. Não precisava. Aleluia, se fosse para a gente conquistar tudo com as nossas próprias forças. Que glória Jesus tem nisso. Aleluia, mas aí a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas. Agora que vem o mistério, irmãos, porque aí às vezes você me pergunta, então beleza, então eu posso fazer o que eu quiser. Então beleza, agora eu posso, sou salvo mesmo, então agora eu posso viver minha vida como eu quiser. Agora eu posso pecar, porque Jesus morreu pelos meus pecados do passado, do presente e do futuro. Porque eu sou perdoada. Então eu vou fazer o que eu quero, irmãos. Isso não é pensamento de filho, cuidado. Porque se esse pensamento rondou tua mente, esse pensamento não provém do Senhor. Filho não pensa dessa forma. Filho se parece com o pai. Amém? Porque quando você creu nisto que aconteceu, que ele pagou o preço por você, quando você creu nele, no que ele fez na cruz, você recebeu ele no seu coração, você foi feito filho de Deus. E o filho se parece com o pai. O filho tem o pensamento do pai. O filho anda como o pai anda. O filho tem semblante do pai. O filho faz o que o pai
sua, criados para as boas obras. Você não faz obra para ser salvo, mas você faz obra porque você é salvo. Aleluia! Você não vem para a igreja para ganhar salvação, mas você vem porque você é salvo, porque agora você tem uma nova natureza, que é a natureza de Cristo, porque agora você está nele, se parece com ele, anda junto com ele. Aleluia! Glória a Deus, o filho se parece com o pai. O filho tem o pensamento do pai. Aleluia. Sabe o que nos falta? Eu já estou terminando. Nos falta crer nessa palavra. Nos falta tomar posse dessa palavra. Nos falta ouvir isso e tomar posse disso. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado de Deus. O Senhor me ungiu e escolheu. O Senhor me levantou. O Senhor morreu por mim. O Senhor levou na cruz todas as minhas mazelas. Agora eu sou livre. Não para pecar. Sou livre para adorá-lo. Sou livre para viver em santidade. Sou livre, sabe por que eu sou livre? Porque o pecado não tem mais domínio sobre mim. O pecado já não te domina mais. Porque você está na graça. Porque o sangue dele te lavou. Porque não tem mais condenação. A enfermidade, irmãos, ela está embaixo dos teus pés. Porque o Senhor te levou. Aleluia! Você é livre, você é sarado, você é justificado, você é justiça de Deus. Ah, pastora, mas eu ainda faço um monte de coisa errada. Entenda uma coisa, não é por você, nunca será. Irmãos, nunca será sobre nós, é como sobre Ele. Nunca será sobre a tua própria vida, sobre o que você faz ou deixa de fazer, sobre o quanto você é bom, sobre o quanto você ajuda os pobres, sobre quantas vezes você sobe em monte, sobre quantos jejuns você fez. Não é nada sobre você. Você só faz todas essas coisas porque você é filho. Como filho você age como pai. Porque agora essas coisas fazem parte da tua natureza. Porque você quer cada dia mais se aproximar dele. Porque você foi comprado por um alto preço. Aleluia. Glória a Deus. Entenda uma coisa, irmãos. Aleluia. Santo de Israel. Nós temos que tirar essa incredulidade do nosso coração. Que às vezes, irmãos, o diabo tem cegado o nosso entendimento. Porque nós não damos crédito à palavra de Deus. Está aqui, irmãos. Não precisa acreditar em nada que eu digo. Somente pega isso daqui, ó. Chega na tua casa, pega isso daqui e peça revelação do Espírito Santo. Porque lendo só você, irmãos, não dá nada. Mas pede revelação. Fala, Senhor, revela a tua palavra agora. Tira as escamas dos meus olhos. Começa a meditar nisso aqui, irmãos, e você vai ver. Você vai ver como o Senhor vai te revelar essa palavra. Como o Senhor vai falar, como você vai descobrir um amor, irmãos. Um amor tão tremendo que quando a Bíblia diz tal maneira, se você soubesse o que abrange esse tal, irmãos. Se você soubesse como o Senhor te amou, como o Senhor, irmãos, se você soubesse, irmãos, Ele se entregou para que você tivesse uma vida em abundância. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É isso que o Senhor tem para você. E o Senhor quer te dar nessa noite abundância de vida, aleluia. Mas nós temos que tirar essa incredulidade do nosso coração. E para finalizar, eu quero só dizer uma passagem aqui. Você vai se lembrar dessa passagem, está em Marcos capítulo 9, que diz a respeito de um pai que tinha um filho, que o filho dele estava, irmãos, endemoniado, estava sendo assombrado por muitos demônios. Então aquele pai leva o filho para os discípulos, mas os discípulos não conseguem expulsar os demônios daquele menino. E então o pai vai até Jesus e leva o menino até Jesus e diz: Senhor, liberta o meu filho desses demônios. E aí Jesus vai dizer uma frase famosíssima que você conhece, algum muito falar. E a frase ele vai dizer assim: se tu creres, aleluia, Jesus. Irmãos, eu não sei se você está entendendo essa palavra, mas eu oro a Deus porque Ele é algo entendimento. Aleluia. Aleluia. E o Senhor diz: se tu creres, tudo é possível que creia.
irmãos, entenda uma coisa, tudo é possível que crê. Às vezes nos falta crer. Às vezes nós oramos e o Senhor está falando, meu filho, é só você crer e tomar posse. Não precisava nem tanto você estar aí orando toda a vida por isso. Agora começa a tomar posse. Você já orou, não orou? Você já fez o que tinha que fazer, não fez? Agora somente toma posse. Agora somente determina sobre a tua vida, profetiza sobre a tua vida, declara a vitória. Agora somente começa a dizer, olha no espelho e diz, eu sou sarada, eu sou curada, eu sou livre desse pecado. Agora é só você começar a determinar sobre a tua vida, porque você já orou, já buscou, já subiu, já venceu o monte, porque você já fez o que estava no teu alcance. Agora é somente você crer. Tudo é possível ao que crê. Então começa a crer nessa verdade, que Ele morreu para te salvar, para que você tivesse uma vida abundante, que Ele morreu para que você fosse livre. E aí, irmãos, continuando a história, Jesus diz isso para aquele homem, e aquele homem ele vira e ele diz algo muito interessante que nós aprendemos com isso. A Bíblia diz que ele grita. Olha o desespero desse homem. Eu imagino que esse homem passou anos e anos com essa criança sendo assolada por demônios. Eu imagino que esse homem, ele tinha até uma fé, porque senão ele não ia atrás de Jesus. Eu acredito que esse homem, talvez ele tenha orado a Deus, talvez ele tenha ido em tudo que era lugar que era possível, porque, irmãos, quando mexe no filho da gente, a gente fica louco. E eu imagino que esse homem fez de tudo. Mas olha o que ele vai dizer. Ele vira para Jesus e ele diz assim. Ele fala, ele grita. Porque a palavra diz que ele grita. Ele diz assim, eu creio. Mas aí ele continua dizendo, me ajuda na minha incredulidade. Aleluias. Irmãos, é interessante. Porque primeiro ele diz, eu creio. Aí depois ele diz que ele é incrédulo, né? Aí você pensa, mas ou ele crê ou ele é incrédulo? Como assim? Sabe por que isso acontece, irmãos? E às vezes nós somos como ele. Sabe por quê? Porque às vezes nós cremos com a nossa boca, mas nós duvidamos com o nosso coração. Porque às vezes nós pregamos aqui em cima, você ouve a palavra, você lê a palavra, o pastor fala para você, você está curado. Você é mais que vencedor. Sobre você é uma prosperidade. Você é ungido, escolhido do Senhor. Você é geração eleita. Você é justificado no sangue do Senhor. E aí você crê com a tua boca. Como que é crer com a boca? Você fala assim, amém, glória a Deus, eu sou justo. Mas aí o teu coração já começa, sou nada, eu pequei ontem. Mas ainda estou sentindo a dor, como é que eu estou curado? Mas será? Eu sou próspero, mas e a conta lá que venceu? Não estou sem dinheiro para pagar. Irmãos, nós cremos com a nossa boca e duvidamos com o nosso coração. Assim como esse homem fez, eu creio. Mas aí depois, Senhor, me ajuda com a minha incredulidade. E eu creio que o Senhor, Ele gosta dessas atitudes, sabe por quê, irmãos? Porque tem sinceridade. Nós temos que ter sinceridade na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu vim aqui nessa noite, eu quero entender sobre isso, porque eu não estou entendendo. Senhor, me ajuda, que eu estou sem um pico de fé para orar por mim. Irmãos, é assim que a gente tem que lidar com o Senhor, com sinceridade. Não adianta a gente ser hipócrita e querer aparecer cheio de fé se a gente não está. A gente tem que ter sinceridade como esse homem teve. Sabe por quê, irmãos? Porque sabe o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Se o teu coração te condena, maior é Deus que o teu coração. Aleluia. Então tira essa incredulidade do teu coração. Creia com toda a tua alma. Creia com todo o teu ser. Creia com todo o teu coração. Creia que Ele morreu por você. Creia que você é mais que vencedor. Aleluia. E para finalizar, aleluia, Efésios capítulo 1, versículo 3, eu quero finalizar com você. Pode se colocar de pé. Aleluia, passei um pouquinho do tempo, mas já vou terminar. Efésios capítulo 1, versículo 3, eu vou finalizar com você, amém? Pode seguir o ministério de louvor.
Já vamos finalizar. Aleluia. Irmãos, presta atenção nessa palavra. Eu quero que você guarde ela no teu coração. Diz assim: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou. A qual o que, irmãos? A qual o que? A qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Irmãos, versículo 3: bendito Deus Pai, nosso Senhor, a qual nos abençoou. Irmãos, está dizendo aqui a qual vai nos abençoar? Está dizendo aqui a qual a bênção virá? Não, irmãos, está no passado. Por quê? Porque Ele já abençoou, Ele já te deu, Ele já liberou para você. A bênção já está sobre você, a bênção já é tua. O Senhor já te abençoou, a bênção já é tua. Somente toma posse, somente creia nessa palavra, somente, irmãos, tenha fé, porque o Senhor está dizendo que Ele já te abençoou. Aleluia, Jesus, creia, porque o preço já foi pago. Aleluia, já quero chamar as crianças, vem aqui na frente, crianças, todas as crianças aqui na frente, amém? Aleluia, irmãos. E às vezes nós pensamos que criança tem que ter coisinha de criancinha, de musiquinha, você está enganado. Porque essas crianças, elas têm uma essência de adorador tão grande, uma capacidade de adorar a Deus tão grande, de compreender a palavra tão grande, irmãos. Se você vê essas crianças adorar aqui nos ensaios, chorar na presença de Deus, você não acredita. E nessa noite eu quero que as crianças orem ao Senhor, adorem a Deus. Coloque a mão no seu coração assim, crianças. Nós temos que ensinar os nossos filhos a crer na palavra de Deus. Ensinar os nossos filhos desde pequeno a tomar posse dessa palavra. Aleluia, Jesus. Vamos ensinar os nossos filhos que o Senhor morreu por eles para que eles tivessem vida, para que eles fossem livres. Aleluia. Vamos ensinar aos nossos filhos a adorar o Senhor. Aleluia. Espero que o ministério de louvor comece a adorar agora. Todas as crianças, coloquem a mão no seu coração, crianças. Agora adorando ao Senhor, eu quero que você louve. Quero as crianças louvando ao Senhor, as crianças adorando ao Senhor, as crianças agora, aleluia, começa a dizer, começa a pedir o Senhor para te encher, criança, aleluia, todas as crianças levantam as mãos, diz para Ele, enche-me, Senhor.